Graça e a paz do Senhor Jesus. Esse é mais um vídeo do Projeto 400, que é compartilhar 20 mensagens, meditações de 20 minutos, cada uma delas, com o objetivo de trazer fortalecimento espiritual, trazer conhecimento da Palavra de Deus e sermos grandemente abençoados pelo Senhor. A palavra de hoje, eu vou compartilhar com vocês, a mensagem de hoje, está no Evangelho de João, no capítulo 8, verso de número 12, quando Jesus diz: "Eu sou a luz do mundo, aquele que me segue jamais andará em trevas alguma." É muito interessante, eu fico bastante fascinado com a forma que Jesus utilizou no seu ministério para conquistar os seus ouvintes. A forma simples, mas ao mesmo tempo de muita sabedoria, uma forma compreensiva, de uma linguagem que era muito compreendida pelas pessoas que estavam ouvindo, mas ao mesmo tempo traziam verdades muito profundas, extremamente relevantes para a vida e a caminhada espiritual das pessoas, e que, tão profundas que foram, ainda hoje falam profundamente aos nossos corações, trazendo vida ao nosso coração, direcionando a nossa caminhada em nome dele, do nosso amado Cristo Jesus. E esse texto especificamente, Jesus se apresenta como a luz do mundo. E é interessante como ele faz sempre um paralelo nas suas mensagens, nas suas pregações, com coisas do cotidiano, coisas no âmbito comum daquelas pessoas naquele tempo. Nós sabemos que a nação de Israel é uma nação, boa parte dela agricultora, né? Era da região agrícola, trabalhava com as questões da terra. Então Jesus usa muitas parábolas relacionadas a este ambiente. E quando Jesus fala que ele é a luz do mundo, eu tento imaginar naquela época, naquele contexto, Jesus, ele ali conversando com aquelas pessoas e falando sobre luz. E qual é o contexto dessa luz para aquelas pessoas na sua vida, no seu dia a dia? Nós hoje temos a tecnologia, né? Não só hoje, mas de muitos anos para cá, que é a energia elétrica, e a partir da energia elétrica produz a chamada iluminação artificial. De várias formas nós temos hoje e tudo mais. Mas naquela época, basicamente, que o cidadão, a pessoa tinha em relação, a sua relação com luz era os astros, né? Era a natureza, o sol durante o dia, as estrelas à noite, e a iluminação que eles tinham como um modo era o fogo, basicamente passado por esses dois contextos aí. Então, uma pessoa vivendo nos campos, um aspecto aí relacionado ao seu dia a dia, onde ela precisava ou do fogo para iluminar, no caso da noite, ou a luz da lua nas luas mais crescentes, né? Lua cheia, ou então durante o dia, sem precisar do fogo para iluminar, mas o próprio sol, né? Iluminação natural. A gente percebe claramente Jesus trilhando por este caminho para mostrar para aquelas pessoas que ele é a luz do mundo, ou seja, no mundo, no dia a dia, no seu cotidiano, onde as pessoas dependiam da luz do sol para iluminar o dia. E quando Jesus se apresenta como a luz do mundo, ou seja, que vai iluminar todo o mundo, eles começam a ter esse tipo de referência de alguém tão poderoso quanto o próprio sol, que tem esse poder de trazer luz a um dia. E aí a gente percebe claramente como Jesus então começa a trilhar esse caminho e fazer com que os seus ouvintes se despertassem, compreendessem o que Jesus estava querendo apresentar. Quando ele diz: "Eu sou a luz do mundo, e quem me segue jamais andará em treva alguma", ele já reporta essa ideia de alguém andando pelos campos, especialmente à noite, e necessitando ali de uma luz fabricada a partir do fogo, né, para poder iluminar os seus passos, para poder direcionar o caminho, a brilhar no caminho, para que a pessoa pudesse transitar, se deslocar em períodos noturnos, por exemplo. Então, quando ele diz alguém jamais andará em treva alguma,
a pessoa já tinha essa dimensão do que era andar em trevas, especialmente durante a noite. É óbvio que tinha a luz da lua, né, como iluminação natural, mas imaginemos um dia que estava fechado, um dia nublado à noite, né, nem a luz da lua iluminando, a luminosidade praticamente zero, se não houvesse ali o artifício do fogo para poder auxiliar e ajudar na iluminação. Então, dentro desse contexto, a gente percebe que Jesus, quando ele diz: eu sou a luz do mundo e quem me segue jamais andará em treva alguma, ele está trazendo uma mensagem dentro do contexto onde as pessoas viviam nos campos, tendo essa relação da luminosidade, ou através do sol, ou através da lua à noite, ou do fogo que fabricava e iluminava o ambiente. A gente percebe claramente como Jesus, ele se apresenta como alguém tão necessário, tão importante nessa caminhada de algo tão comum, tão natural para o seu dia a dia. É óbvio que a leitura desse texto não pode ser vista apenas nesse contexto, né, dentro da sociedade, a luz do sol ou a luz fabricada pelo fogo, produzida pelo fogo para iluminar as noites escuras, mas também nós percebemos de forma muito clara que Jesus está falando sobre princípios espirituais. Quando Jesus diz: eu sou a luz do mundo e quem me segue jamais andará em treva alguma, e a gente percebe que ele não está falando de apenas um tipo de trevas, seria talvez relacionada à luz produzida pelo fogo ou pelos elementos naturais da própria natureza. Jesus, ele está dizendo de outros tipos de trevas, né? São as trevas existenciais, são as trevas dos problemas que as pessoas vivem no seu dia a dia, são as trevas das preocupações, são as trevas das ansiedades, são as trevas do medo, do pavor, as trevas que tomam conta da alma humana, do coração humano, e muitas pessoas viviam e vivem nesse contexto, uma situação adversa, de muita dor e sofrimento, e andar em trevas é a pior de todas as coisas, se não for a pior, uma das piores de todas as coisas. Existe uma dinâmica, inclusive, que é feita normalmente para trazer alguns estudos, quando a gente pega e pede para alguém vendar os olhos, tapar os olhos, ela não poder enxergar absolutamente nada, e aí ou usa a dinâmica de alguém vai falando, indicando o caminho, e a pessoa sem ver absolutamente nada, ela tem que ir pisando passo a passo, só ouvindo a voz de alguém que está dirigindo os seus passos, como dizendo: segue em frente, vira à direita, vira à esquerda. E quando a pessoa tira as vendas dos olhos, aí pergunta para ela qual foi a sua sensação de você estar com os olhos totalmente vendados, ouvindo só uma voz para dirigir os seus passos. Normalmente as pessoas, elas expressam da seguinte forma: olha, é terrível, é muito ruim, o sentimento de insegurança é muito grande, o sentimento de medo de pisar em algo que a gente não está enxergando é horrível, né? Esse é um tipo de dinâmica que é feito para talvez mostrar essas realidades de confiar numa voz, de ter segurança, e também ao mesmo tempo de mostrar para a pessoa que está sendo alvo dessa dinâmica como é a sensação de alguém se sentir totalmente inseguro, fora do seu próprio controle, fora da sua própria realidade. Mas também, quando o texto diz, Jesus diz: eu sou a luz do mundo e aquele que me segue jamais andará em treva alguma, ele se refere a esse contexto de nós percebermos, diante de tantas coisas que nós passamos na nossa vida, no nosso tempo, na nossa existência, da necessidade que temos todos os dias de pedir que o Senhor, ele possa iluminar os nossos passos, dirigir a nossa vida, conduzir as nossas escolhas. Porque diante da vida que nós vivemos, nós temos a insegurança, nós podemos dizer assim, de não saber o que vai nos acontecer no próximo mês, na próxima semana. Não sabemos o que vai nos acontecer daqui no próximo ano, daqui um ano, 2 anos. Nós até fazemos planos, e a própria Bíblia diz isso: o coração do homem faz os seus planos, mas a resposta certa vem dos lábios do Senhor.
E é interessante a gente perceber que Jesus se apresenta como a luz do mundo. E essa luz que vem para iluminar, para trazer clareza. Mesmo não sabendo o que está para nos acontecer no futuro, nós sabemos que a luz do mundo está conosco, dirigindo os nossos passos, conduzindo a nossa caminhada conforme a sua vontade e conforme o seu querer. A luz do mundo, que é Jesus, que ele se apresenta, é aquela luz que dissipa todas as trevas dos nossos corações. Quando eu disse das tipos de trevas que muitas vezes vivemos no tempo presente, Jesus é aquele que ele vai iluminar, dissipando todas as trevas, porque ele diz que aquele que me segue jamais andará em treva alguma. Porque andando com Jesus, que é a luz do mundo, automaticamente as trevas estão dissipadas. Você está olhando aqui atrás de mim, um ambiente escuro, e lá ao fundo uma cruz que brilha, e ela se destaca no meio dessa mensagem, porque aquela luz, até agora em formato de uma cruz, ela dissipou a escuridão que estava à sua volta e deu um formato definido por ela. Se eu tivesse colocado ali apenas uma lâmpada, ali também daria o formato estabelecido por aquela lâmpada. Se eu colocasse ali apenas uma luz em linha reta, né, seja na horizontal ou na vertical, seria assim também. Então nós percebemos que quem comanda, quem traz o domínio é a luz e não as trevas. Ali há um formato de uma cruz, porque ali é o altar aqui deste templo, o templo aqui da nossa igreja, né? E naquele altar foi colocado naquela cruz aquela luz, e ela forma a cruz, nos lembrando a Cristo. E você pode perceber que aonde a luz está passando ali, ela faz o formato exato de uma cruz. As trevas ali não dominam, elas são dissipadas. A luz de Jesus, quando entra em nosso coração, as trevas são automaticamente dissipadas, porque o poder da luz é maior do que o poder das trevas, seja pela explicação da ciência, seja pelo princípio bíblico, ao qual Jesus estabelece aí no texto quando diz: eu sou a luz do mundo, e aquele que me segue jamais andará em treva alguma. Ou seja, as trevas estão subordinadas à luz do Senhor Jesus, que ele mesmo se apresenta como a luz do mundo. Aqui nós temos alguns desafios, evidentemente. O primeiro deles é conhecer, saber que Jesus, ele é a luz do mundo. Quantas luzes são apresentadas para nós todos os dias, se apresentando como soluções, como caminhos, como direcionamentos para a nossa caminhada, mas nenhum deles nos dá a segurança e a certeza que é a luz que se chama Jesus. Nenhum deles. Podem tentar imitações, podem tentar algum tipo de aparência, mas somente Jesus é a verdadeira luz do mundo. Ele nos chama para ser sal da terra e luz do mundo, como discípulos dele, para que possamos reproduzir nesse mundo que está em trevas a luz que brilha nele e também passe a brilhar através de nós. Mas nós só podemos ser a luz do mundo se a luz que é Jesus brilhar em mim. A segunda coisa que eu percebo nesse texto como desafio, como prática, a primeira é saber que Jesus é a verdadeira luz do mundo. A segunda, ele diz muito claro: aquele que me segue jamais andará em treva alguma. Então vamos voltar àquela ideia no início desta mensagem, quando a pessoa está andando ali numa roça, num local ermo, né, onde você não tem a luz elétrica e você tem que caminhar naquela escuridão da noite. Imagine você caminhando num ambiente como esse e alguma pessoa só tem uma vela ou tem ali uma lâmpada, tem alguma coisa que vai iluminar o caminho e essa pessoa vai à frente iluminando o caminho. E aí, para você não se dispersar no meio da escuridão e você andar em caminhos escuros, o que você precisa fazer?
você precisa seguir a luz, porque a luz vai iluminar o caminho correto que você tem que seguir. A luz vai dar essa segurança, que vai iluminar os seus passos, que vai dirigir a sua caminhada. Mas para que a luz, que é Jesus, brilhe em mim e dissipe todas as trevas, eu preciso seguir essa luz. Aquele que me segue jamais andará em trevas alguma. Quem você tem seguido na sua caminhada? Quais são os desafios que têm sido lançados sobre você e diante desse desafio você faz as suas próprias escolhas, segue os seus próprios caminhos? Não pode. Você precisa seguir a luz, que é Jesus, porque treva alguma vai dominar no seu coração se você seguir Jesus, que é a luz do mundo. Então a segunda coisa que nós aprendemos aqui nesse texto, a primeira, que Jesus é a luz do mundo. A segunda, que precisamos seguir essa luz. É uma atitude nossa, seguir o verbo, nós precisamos agir em direção a Ele, seguindo Ele, porque Ele vai nos conduzir para os caminhos corretos, para as escolhas certas e fazer o melhor que Deus tem para nossas vidas. Terceiro e último lugar, Jesus diz: eu sou a luz do mundo, aquele que me segue jamais andará em trevas alguma. Em treva alguma. O que eu percebo aqui é que Jesus está fazendo duas dimensões, dois caminhos totalmente distintos: o caminho da luz e o caminho das trevas. Aquele que me segue jamais andará em treva alguma. Se eu sigo Jesus, que é a luz, os meus passos vão ser iluminados pela luz de Cristo. As trevas não vão conduzir os meus passos. Eu não vou ter dúvida por onde caminhar. Lógico que no decorrer da nossa caminhada surgem muitas situações que tentam confrontar o nosso coração, que tentam tirar a nossa paz, que tentam apagar em nós a luz do Senhor Jesus. Mas não podemos permitir. Ele é esta luz, maravilhosa luz do Senhor, que brilha constantemente em nossos corações e que as trevas são dissipadas à medida que nós caminhamos, à medida que nós seguimos a luz que é o próprio Senhor Jesus. Então a terceira coisa que eu aprendo nesse texto é que diante de tantas coisas que vão surgindo no meu caminhar, tentando tirar o meu foco, tentando dispersar os meus passos, se eu estou seguindo a luz, que é Jesus, que é a luz do mundo, essas trevas eu não vou andar nelas mais, eu não vou ficar andando entre dois pensamentos, entre dois caminhos distintos, eu vou seguir a luz de Cristo que domina sobre todas as trevas. Portanto, meu amado irmão, irmã, você que está participando, ouvindo este texto, ouvindo essa mensagem, vendo este vídeo, eu quero desafiar você neste momento, nesse instante que você está acompanhando aí este vídeo. Faça a escolha, siga a luz de Jesus. Não permita que você perca o seu tempo, parte da sua vida, para não se deixar levar pela luz de Cristo. Não se permita estar envolto em trevas. O segundo desafio que eu lhe faço é: creia que a luz de Cristo ela é muito mais poderosa que qualquer treva. Então, se porventura você está envolto em trevas, se a sua vida está envolta em trevas, se há muitas dúvidas se lançando no seu coração, se as trevas estão tentando se agigantar diante de você, creia, Ele é a luz do mundo, e a luz do mundo penetrando no seu coração, as trevas não prevalecerão na sua caminhada. Pelo contrário, as trevas serão dissipadas. Acredite nisso. Maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, diz a palavra do Senhor. Maior é Deus, maior é a luz de Cristo em relação às trevas que o mundo estabelece para cada um de nós. Para seguir essa caminhada, segundo a vontade do Senhor, e cumprir esse desafio, precisamos conhecer a palavra de Deus, que revela quem é Jesus e que devemos segui-lo todos os dias na nossa caminhada. Eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue jamais andará em treva alguma. É um convite maravilhoso da luz do Senhor
Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.